Olá, Arujá! Aqui é o Wellington Alves para o portal Arujá Repórter. Nesta terça-feira, estamos com o Dr. Luiz Camargo, advogado de Arujá, para falar sobre a pandemia do coronavírus. Justamente por causa da doença, do Covid-19, nós gravamos em ambientes diferentes. Dr. Luiz Camargo, obrigado por conversar com o Arujá Repórter. O senhor poderia dizer qual a recomendação para o arujaense nesta época de quarentena por causa da pandemia? Olha, não só para os arujaenses, né? Quer dizer, para a população em geral. Só tem que sair de casa em situações de extrema necessidade. Caso contrário, tem que procurar ficar em casa. Tem que procurar o isolamento social. Você, meu amigo arujaense, minha amiga arujaense, procure não sair de casa. E se sair, tenha todas as cautelas. Procure ficar a 1,5 metro, a 2 metros das pessoas. Procure manter mãos devidamente higienizadas, utilize álcool gel, muita água e sabão e fé em Deus, porque nós vamos superar essa crise. Muitos arujaenses estão preocupados em perder o emprego por causa dessa crise econômica que está vindo. O que o trabalhador de Arujá precisa saber para garantir os seus direitos? Olha, a questão dos direitos do trabalho é uma mão de via dupla, porque as empresas precisam continuar produzindo. Então, o que nós vamos precisar é ter muita negociação. Esses eventuais dias parados, eles vão poder ser compensados em férias, vão poder ser compensados em feriados. O governo federal já editou uma medida provisória, mas ainda deve vir com mais novidades. Uma das possibilidades, inclusive, será a redução de jornada, tá certo? É claro que a redução de jornada, até mesmo se for necessário uma redução de salário, tem que haver uma intermediação, tem que haver uma negociação, tem que haver uma conversa com os sindicatos. Então, a palavra de ordem hoje é negociação, é conversa. Patrões e empregados têm cada vez mais que conversar, porque só com essa união de forças é que a gente consegue superar a crise. Se vier uma recessão, aí o desemprego é muito maior. Então, a primeira preocupação é com a manutenção do emprego. Eu acho que essa deve ser a preocupação. E os direitos trabalhistas estão todos assegurados. Não existe nenhum direito trabalhista que foi retirado. Até porque não pode, não é só na CLT que está o direito trabalhista. Está também na Constituição Federal. Então não pode mexer em direito de trabalho. O direito do trabalhador é sagrado, não pode mexer. O que pode é negociar. Muitas pessoas têm dívidas para pagar, ou com instituições bancárias, ou com outras entidades. O senhor acredita que é possível postergar as dívidas para depois da pandemia? Nós vamos depender de uma regulamentação. O que acontece hoje, você que está me assistindo, é que alguns bancos começam a sinalizar, por exemplo, a possibilidade de postergar, a possibilidade de dilatar o prazo de pagamento. Mas, por hora, são iniciativas individuais de cada um dos bancos, seja nos financiamentos, tanto de veículos quanto da casa própria, mas nós não temos nada de concreto. O que o cidadão tem que ficar atento são as notícias e, se tiver com alguma dívida bancária, seja lá como for, procurar conversar, procurar negociar. Até dívida com aluguéis, tudo isso é possível a negociação, porque uma coisa é fato: quem tem que receber tem interesse em receber. E quem tem que pagar tem interesse em pagar. Portanto, basta ter uma conversa que, via de regra, vai se acertar. Agora, deixar de pagar simplesmente por enquanto, eu não recomendo. O que eu recomendo é procurar buscar seus interesses, tá certo? Conversar com os bancos, conversar com os credores e tentar ver a melhor forma de provocar um adiamento nesses pagamentos, não simplesmente deixar de pagar. Por enquanto não. Espero que o governo federal rapidamente edite alguma norma, porque a gente sabe o seguinte: tem algumas coisas que não mudam. Lucro dos bancos e impostos, isso não muda. Então, se depender do banco, ele vai querer cobrar sempre. Se depender do fisco, se depender do estado, se depender do município, vai querer cobrar sempre. Então, o governo federal tem que vir com uma norma, é o que a gente espera, criando uma moratória, uma ordem de cima para baixo. Vai depender individualmente de cada banco. Eles estão até sinalizando um pouco de boa vontade. Uma boa vontade de banqueiro, a gente sabe como é que é. Boa vontade de banqueiro é o dinheiro no bolso deles. Sempre foi assim, agora não vai ser diferente, né? Doutor Luiz Camargo, o que o senhor espera de Arujá após toda essa crise passar?
Eu acredito que o cidadão de Arujá, o cidadão de São Paulo, do Brasil e do mundo, ele vai amadurecer muito com essa crise. Nós vamos ter que praticar a solidariedade. Nós temos que dar as mãos, lembrarmos que somos todos irmãos. Você não é apenas vizinho do seu vizinho de parede, você é irmanado com ele. Hoje, ele precisa de você, amanhã você precisa dele. Então eu acho que a solidariedade é muito importante. Se você tiver realmente que sair de casa para ir a um supermercado, se tiver que realmente sair de casa para ir numa farmácia, pergunte para o seu vizinho se ele não precisa de alguma coisa, pergunte para o seu amigo, cuide dos seus parentes, procure ser solidário. Essa eu acho que é a grande lição, é a solidariedade, é que nós procuremos juntos enfrentar. Separadamente, isoladamente, nós somos muito pequenos. Nós precisamos dos nossos amigos, dos nossos irmãos, da nossa família. Então, o que eu espero de uma maneira geral é que nós todos, e aí eu me incluo, nos tornemos cada dia mais solidários, para que momentos de crise não nos afetem de uma maneira tão forte. Muito obrigado pela entrevista, que o senhor tenha um ótimo dia. Eu que agradeço e agradeço a todos que estão me assistindo. Obrigado a vocês do Arujá Repórter pela oportunidade da gente estar tendo esse bate-papo, sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado novamente pela entrevista, Dr. Luiz Camargo. Lembrando a principal recomendação, fique em casa arujaense, principalmente nesse período de quarentena. Você pode acompanhar o nosso trabalho no arujareporter.com.br, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Uma boa terça-feira a todos. Tchau!